Não tô tendo mais tanta vontade de sair de casa. Não sei porquê, eu acho que é por causa que é sempre, tipo, as mesmas coisas, as mesmas pessoas, sabe? Você sai, é o mesmo papinho furado de sempre. Não sei só comigo, mas essas coisas, assim, sempre vêm do nada, sabe? Tipo, do nada dá uma vontade de parar de sair de casa, ficar mais em casa, sei lá, assistindo filme. O que vocês fazem? Eu fico em casa, tipo, vendo filme, lendo e escrevendo coisas, jogando videogame. Sei lá, é que também, tipo, tem umas horas, assim, que eu me pego pensando, assim, na minha vida e eu vejo que não dá meio que pra confiar em ninguém, tá ligado? Eu nunca confiei muito nas pessoas. Isso desde pequeno, não. Na verdade, aconteceram algumas coisas aí que eu vi que eu não podia confiar em ninguém, assim. Quando eu era pequeno, aliás, desde pequeno, eu era uma pessoa pra confiar muito nas pessoas. E, tipo, como que eu vou sair com pessoas que eu não confio nelas, assim, sabe? Você tem que ficar se limitando a fazer as coisas, tem que fazer coisa. Tem coisa que você não faz por conta da pessoa que você não confia, ou então deixa de ter um tipo de conversa, tem que ficar pensando no que você vai falar com essa pessoa porque você não confia nela. Até que eu tô vendo que eu tô voltando a ser quem eu realmente sou, assim, meio nerdzinho, meio antissocial, sabe? Isso vem desde pequeno, tipo, quando eu era pequeno, eu lembro que eu não tinha muitos amigos, assim. No meu prédio, os moleques, se não me zoavam, eles queriam me bater ou me ameaçavam de me bater. Então eles eram falsos comigo e vinham brincar comigo porque eu tinha, sei lá, às vezes quando eu descia com meus bonecos, assim, de ação, sabe? Aliás, eu tenho meus bonecos até hoje. Eu lembro que esse aqui sempre foi meu preferido. Ainda mais que ele foi um dos primeiros bonecos muito articulados que eu tinha. Tipo, tem articulação até nos dedos, tá ligado? Isso, quem colecionava quando pequeno bonecos de ação sabe que isso era meio raro. A maioria dos bonecos tipo, só mexiam a perna, nem dobrar. Eles tipo, só mexiam a perna e os braços, mas eles nem dobravam assim, tipo. Pra lutar você tinha que lutar com eles meio. Que eles estavam assados, sabe? Esse aqui não, dá pra você fazer um golpe, imitar um golpe perfeito. Na época eu ficava isolado assim em casa. Aí depois de um tempo, quando eu mudei, quando a minha mãe percebeu que eu tava me isolando no prédio que eu morava, ela resolveu mudar de condomínio, né? Ela foi para um condomínio antes que eu conheci por conta dos meus primos de criação e ela sabia que eu gostava do pessoal de lá. Aí eu desci, eu voltei a sair de casa, né? A jogar bola, brincar, esse tipo de coisa, né? Mas depois de um tempo, tipo, começou a encher o saco também, cara, porque, tipo, na escola eu não tinha muita amizade com o pessoal de lá. Eu lembro que os meus amigos próximos estavam meio sem dinheiro, aí ele acabou saindo da escola. Na sala, não falava com ninguém, fazia muita história em quadrinhos, assim. Aulas em vez de me entreter com as pessoas, interagir com as pessoas. E no meu prédio começou a ser assim também. Eu comecei a encher o saco a ficar de saco cheio do pessoal e comecei a voltar a ficar mais em casa. Eu não brincava de boneco mais, então eu só jogava videogame e... Acho que era isso, eu só jogava videogame e fazia história em quadrinhos. Aí eu mudei pra esse prédio onde eu moro agora e mudei pra escola onde eu estudo agora também. Aí eu lembro que aqui no prédio o pessoal também não gostava muito de mim, eles achavam que eu era meio sociopata. Falavam que eu era esquisito, tinha gente que me zoava, que quando eu entrei na escola também o pessoal achava que eu era meio sociopata porque eu fazia muita história em quadrinhos de gente se matando. Eles falavam, nossa, o moleque vai entrar na escola matando todo mundo. E ninguém falava comigo também. Aí eu comecei a me isolar mais na escola, voltei a me isolar na escola. Aqui no prédio também que eu moro, eu parei de descer uma época, eu ficava mais em casa. Pois do nada, assim, não sei o que aconteceu. Eu acho que é por conta da época dos emuxinhos felizes. Tinha o cabelo grande, na época eu tava deixando o cabelo grande, quando eu comecei a escutar mais rock, né? Eu comecei a deixar meu cabelo crescer. Aí de repente, assim, por conta dos emuxinhos felizes, todo mundo começou a falar comigo porque eu tava meio que na moda, assim, digamos. Nada começou a mudar tudo, assim, as pessoas começaram a falar comigo e as meninas também. Era estranho isso, porque tinha umas que queriam ficar comigo, sendo que eu lembro que antes disso falavam que eu era muito feio. Será que eu era bonito da terra de onde eu vim porque eu era feio demais? Aí de repente teve essa transição assim, falar com as pessoas assim. Aliás, elas começaram a falar comigo, eu comecei a ser mais sociável, mas eu sempre tive um pé atrás.
sempre foi sociável com o pé atrás por conta da minha infância, assim, tipo, acostumei a ser meio antissocial, sabe? Acostumei a ser meio reservado. Eu vi que as pessoas estavam falando comigo, eu vi como as pessoas são fúteis ou falsas, sei lá, tipo, elas falavam comigo porque eu tava sei lá, na moda, como eu disse. Meninas falavam comigo porque eu conhecia uns meninos emuxinhos felizes também. E uns meninos falavam comigo porque tinha meninas que falavam comigo que eles queriam pegar. Beleza, mas aí depois de um tempo eu fui deixando de ser tão desconfiado, né? E comecei a fazer amizade com todo mundo. E depois de um tempo percebi que essas pessoas que falavam comigo, muitas delas não gostavam de mim, tipo, falavam mal de mim pelas costas. Ou falavam que eu era meio bobo, ou falavam que eu era esquisito, ou que eu era muito chato. Pessoas que eu considerava amigas minhas. Aí eu voltei a ser desconfiado. E até hoje eu sou meio desconfiado por causa disso. Eu converso com as pessoas, mas desconfiando, assim, achando que futuramente elas vão usar algo que eu fiz, algo que eu falei ou fiz contra mim, ou falam mal de mim pelas costas. Se alguém se importa com isso também, meu, eu não sei nem porque eu fiz esse vídeo, cara.